Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Sólido da Fé, esse canal que tem como missão, objetivo e propósito solidificar a sua fé e abençoar a sua vida por meio da palavra de Deus. Aqui é o local onde intelectualidade e espiritualidade se encontram para um diálogo profundo. Verifique aí se você ainda não é inscrito. Sabia que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas? Então, se você não é, se inscreva. Se já é inscrito, seja bem-vindo e seja bem-vinda. E eu peço a você, deixe o seu like, se quiser, deixe um comentário e não deixe de compartilhar esse conteúdo para abençoar mais pessoas. Como você já leu aí embaixo, hoje eu quero tentar contribuir com você para dialogarmos um pouco sobre a origem da Trindade. O que significa a palavra Trindade? Ela está na Bíblia? E como nós podemos entender um pouco mais sobre a Trindade. Agostinho certa vez escreveu: tentar entender a Trindade é perder a cabeça e negá-la é perder a sua salvação. Então nós preferimos perder a nossa cabeça tentando compreender um pouco mais sobre ela do que perder a nossa salvação. Claro que é impossível compreender a plenitude da Trindade, porque nós estamos falando sobre Deus. E Deus é Deus, Deus não é humano. Por isso que o nosso raciocínio limitado nunca vai compreender de fato quem Deus é. Se nós compreendermos quem de fato Deus é, ele deixa de ser Deus. Existe uma frase que muito nos chama a atenção, que é: em toda a eternidade não teremos tempo o suficiente para compreendermos sobre Deus. Ou seja, Ele é eterno e cada vez vai se revelar, e nem em toda a eternidade nós vamos compreender 10% de Deus. Não, não vai, porque Ele é Deus e Ele é eterno. Assim também é em relação à Trindade. A palavra Trindade, ela não é encontrada explicitamente nas Escrituras, mas nós podemos encontrar implicitamente. Nós encontramos ali a manifestação do Pai, do Filho e também do Espírito Santo juntas. Esse termo foi cunhado pelo pai apologeta Tertuliano, que viveu ali entre 160 a 240 depois de Cristo. Ele foi um grande defensor da doutrina da igreja e teve muitos embates com hereges para defender a doutrina da Trindade, que Deus não é o Filho e o Filho, Jesus, não é o Espírito Santo. E também não são três deuses, não. É um só Deus manifesto em três pessoas diferentes. Mas podemos observar que Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai também é Deus. Esse é basicamente o conceito da palavra Trindade. E olha só o que Tertuliano escreveu acerca da Trindade. Preste atenção. Contudo, de uma só substância, ou seja, um só Deus, de um só estado e de um só poder, porque ele é um só Deus, de quem esses graus, formas e aspectos se desenvolvem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veementemente, Tertuliano defendeu que não existe vários deuses lá no céu, ou são três deuses. Não, um só Deus manifesto em três pessoas distintas. Então, Deus é Espírito Santo, Jesus é Deus e o Pai é Deus com a mesma força, com o mesmo poder. Douglas, então significa que Cristo, quando se encarnou, ele também era divino como Deus, tinha o mesmo poder que Deus? Sim, ele era verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. O Espírito Santo também, ele age e ele tem também o mesmo poder que o próprio Pai tem e que o Filho também carrega em si. E olha só o que a declaração de fé das Assembleias de Deus nos diz a este respeito. É uma declaração que é para nós como uma teologia sistemática e que muito nos ensina sobre a doutrina cristã, a doutrina bíblica. Olha só o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Negamos o unicismo, sabelianismo moderno, ou seja, que o Pai,
o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Ô Douglas, bom, nós estamos falando sobre trindade. E por que você vem com um termo chamado unicismo ou unicistas, aqueles que defendem o unicismo? Por quê? No século de número 3 surgiu por meio de um homem chamado Sabélio, que foi um teólogo e um presbítero da igreja, surgiu essa heresia, que ele defendia que existia apenas um Deus e uma só pessoa. Essa pessoa era o Pai, que se manifestava de modos diferentes. Ou seja, imagina só, Deus que está nos céus, o Pai, aí ele colocava a máscara de Jesus e descia na terra. Aí depois ele colocava a máscara do Espírito Santo. Era mais ou menos assim, eram modos diferentes. Ele não acreditava e não defendia nas três pessoas da Trindade, que o Espírito é uma pessoa, que Jesus é uma pessoa distinta e que o Pai é uma pessoa também distinta. Não, para ele era só uma pessoa. Aí eu fico a me perguntar, então quando Deus deixou a sua glória, o seu trono, para vir aqui nessa terra, diante do unicismo, desse conceito herético que surgiu de dentro da igreja, diante desse conceito, Deus deixa a sua glória, vem aqui para a terra e se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Quem estava controlando o mundo? Quem estava lá no trono? Estava sozinho, solitário, ou ele deixou anjos para controlar o mundo? Isso aí é sem nenhum conceito bíblico, porque diante da narrativa das Escrituras, nós vamos ver que Deus estava no trono, sempre esteve no trono, Cristo veio aqui como uma pessoa distinta de Deus para executar a sua tarefa e o Espírito Santo está aqui na terra também executando a sua tarefa como Deus e como uma pessoa distinta de Jesus e também do Pai. Então Sabélio argumentava que Deus era uma única essência que se revelava de três maneiras distintas. Ele acreditava que Deus se revelava como o Pai na criação, Deus se revelou como o Filho na redenção e Deus se revelou como o Espírito Santo na santificação. Precisamos entender que essa heresia ainda continua e muito fixa no nosso meio. Sim, nós temos aí aquele grupo Voz da Verdade que eles acreditam nesse unicismo, que eles acreditam que é um só Deus e uma só pessoa manifesta, tanto na criação como Deus e Pai, quanto na redenção. Quem estava morrendo ali era Deus, era o Deus Pai com a máscara de Jesus Cristo, e quem vem nos santificando e nos aperfeiçoando é o Deus Pai com a máscara do Espírito Santo. Nós temos letras que eles defendem isso como no caminho do Gólgota, lá foi Deus. Quem foi no caminho do Gólgota? Foi Deus Pai ou foi Deus Filho? Na verdade, quem foi Deus Filho, foi Jesus Cristo. Mas para eles que têm o conceito unicista, ou seja, que não acreditam em três pessoas diferentes, para ele não foi, ou para eles não foram Deus Jesus, ok? Por isso que isso é uma heresia. Uma outra letra que as pessoas cantam muito nas igrejas, do hino deles, ou da música deles, né? Não falo hino, porque hino tem como objetivo glorificar Deus. As músicas deles não tem como objetivo porque são heresias. Uma outra música deles é Sangue de Deus que se fez filho seu e tal. Tem uma música aí deles chamada Sangue de Deus. Quem de fato derramou o seu sangue na cruz? Foi o Deus Pai ou foi o Deus Filho? Então, para eles que acreditam no unicismo, eles acreditam que é o Deus Pai com a máscara de Jesus Cristo na cruz. Para nós, não. É o Deus Filho distinto do Deus Pai. Então, ainda hoje existe isso. Nós temos outras heresias de outras religiões que negam a divindade
do Filho também, que é um desdobramento do unicismo. Bom, se eu acredito que é só um Deus, tá? O Deus Pai, e não acredito que é uma pessoa distinta a Jesus Cristo, eu nego a divindade de Jesus Cristo, e isso é heresia, ok? Então, como nós podemos combater essas heresias e como nós podemos elencar, encontrar provas bíblicas que mostram a distinta manifestação das três pessoas eternas, das três pessoas da Trindade? Em primeiro lugar, nós vamos encontrar em Gênesis 1, 26 e 27. O que diz lá? Diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bom, para um unicista, ele vai defender que esse texto, façamos, Deus estava conversando com os anjos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque eles não acreditam em três pessoas distintas para um diálogo e uma conversa. Então eles vão acreditar que Deus está falando com os anjos. Mas a Bíblia é clara em mostrar que aqui há a manifestação da Trindade. Façamos é o Pai falando com o Filho em diálogo com o Espírito Santo, o Espírito dialogando com o Pai em diálogo também com Jesus Cristo. Ok? O texto façamos no hebraico é a palavra assá. Assá, A-S-A-H, que significa o quê? Fabricamos ou determinemos. Eu não encontro no texto bíblico de Gênesis a Apocalipse Deus falando ou dando esse privilégio a anjos. Façamos, determinemos, fabriquemos, criemos. Não. Os anjos, como nós podemos observar, eles são ministros, conforme diz em Hebreus, ministros que ajudam aqueles que hão de herdar a salvação. O que são ministros? São escravos de Deus, ou seja, são trabalhadores de Deus. Então eles não têm esse atributo da criação que Deus tem. Não, eles só executam uma tarefa. Por que esse texto não fala dos anjos? Os anjos também não compartilham a imagem de Deus. Não encontramos em Salmos, Provérbios, de Gênesis a Apocalipse, não encontramos esse texto colocado em relação aos anjos, atribuído em relação aos anjos que eles são a imagem de Deus. Somente os seres humanos, somente os homens e mulheres aqui dessa terra. O que significa ser a imagem? Significa carregar a mesma característica de Deus, os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que Deus, por graça, decidiu comunicar e compartilhar conosco, beleza? Então não encontramos isso na classe angélica, nos anjos, que eles são a imagem de Deus. Não, somente esse texto é atribuído aos seres humanos. Então, a criação também ela foi atribuída exclusivamente a Deus, porque nós podemos entender que Gênesis 1, 26, aí no 27 nós temos a declaração, e no 28, Gênesis 1, 26 ele fala assim, ó, façamos o homem. Aí abaixo o texto diz, e criou Deus. Olha só, então está atribuído exclusivamente a Deus a criação. Ele diz, vamos fazer, e ele abaixo criou. Se ele estivesse dialogando com os anjos, façamos. Ele iria ordenar, agora vão e façam o homem. Mas não, ele diz, façamos, e ele vai lá e executa a tarefa, mostrando a sua divindade. Então nós podemos também, no Novo Testamento, encontrar a manifestação da Trindade ali quando Jesus sai das águas do batismo no Rio Jordão. Quando ele sai, o que é manifesto ali? Vem uma pomba, pousa sobre ele e uma voz dos céus a dizer, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, ou seja, que me traz alegria e prazer. O Espírito Santo no formato de uma pomba, Jesus saindo das águas e o Pai falando lá no céu, a manifestação da Trindade. Temos também na bênção apostólica. Como que é a bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação ou consolação do Espírito Santo seja com todos nós, ou seja, a manifestação da Trindade.
Ide ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não encontramos a palavra explicitamente Trindade, mas encontramos a manifestação implicitamente nos textos da Trindade. E por que um crente minimamente deve entender a Trindade? Em primeiro lugar, porque estamos falando da essência de Deus, da natureza de Deus, do conhecimento de Deus, daquilo que Deus é. Um crente que não entende a Trindade não compreende Deus. Eu ouvi uma frase que muito me chamou a atenção e eu estou compartilhando essa frase para mais pessoas. Sabe o que é um ano frustrado? Ah, terminei o ano frustrado. Ah, terminei o ano acabado. Ah, esse ano não foi produtivo. Um ano frustrado é quando você começa janeiro e termina em dezembro com o mesmo conhecimento de Deus que você teve no ano passado. Imagina, você terminou 2024 com o mesmo conhecimento que você iniciou 2024. Isso que é de fato frustrante. Então, por isso que nós precisamos compreender mais sobre Deus e a sua essência. Fazer teologia, e a teologia nos ensina que de fato Deus é por meio das Escrituras. Então, negar a Trindade é também negar a natureza divina de Deus. Por isso, nós precisamos aprender mais sobre a Trindade, porque o que é mais fácil fazer ou disseminar boa teologia ou má teologia no nosso meio hoje? O que é mais fácil ou por onde é mais fácil? Através das músicas. Então, as pessoas conhecem de cor uma letra de uma música, toda a letra de uma música, e não conhece um texto bíblico. Às vezes elas ficam empolgadas e emocionadas com as músicas, mas não vibram com as escrituras, com a palavra de Deus. Às vezes ficam cantando o dia todo uma música, mas não ficam meditando e tentando decorar as escrituras. Então, por meio das heresias que vêm através da música, pode distorcer o seu conhecimento que você tem a respeito de Deus. Por isso, nós crentes em Cristo Jesus precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Trindade, porque nós estaremos conhecendo mais quem Deus é. E por último, a Bíblia, ela condena veementemente o unicismo. Um só Deus, uma só pessoa, esse Deus somente manifesta com a máscara de Cristo, com a máscara do Espírito Santo e também com a máscara do Pai. Não, vemos e provamos nesse vídeo que existem textos que nos provam explicitamente que a Trindade ela é uma realidade, que é um Deus só, e esse Deus se manifesta na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Os três possuem o mesmo poder, a mesma potência, só que atividades e missão distintas. O Deus Pai cria, o Deus Filho executa e o Deus Espírito Santo aplica no coração das pessoas a salvação. Deus abençoe, espero ter contribuído com você. Se gostou, deixe o seu like, o seu comentário e fique aí para assistir mais vídeos que eu deixei para você aí no pente. Deus abençoe e um grande abraço.